Quero comentar com vocês um assunto bastante interessante e que eu tive bastante experiência sobre isso. Você já ouviu falar, claro, né, nos filmes de Hollywood, em casas assombradas. Aqui no Brasil, será que tem casas assombradas? Aqui é um pouco diferente, né? Mas a arquitetura do norte-americana, além dela ser muito repetitiva e bem pouco criativa, porque ela é sempre igual, percebe que ela é sempre igual? E isso combina com o povo, né? Que o povo lá não gosta de muitas mudanças, não. Mas esse tipo de arquitetura ele é mais propício a que espíritos fiquem morando nessas casas. Por quê? Porque tem sótão, o sótão, e tem, como é que chama outro lugar lá? O sótão e os porões. A maioria das casas dos norte-americanos tem sótãos e porões, que são lugares, às vezes muito quentes, às vezes frios, sempre mal iluminados, que são propícios a esses espíritos mais trevosos se instalarem e ficarem. Então vamos entender um pouquinho mais. Aqui no Brasil tem, sim. Eu escrevi um artigo, vou deixar para vocês o link, em que eu falo de várias experiências com lugares bem assombrados aqui no Brasil. Existem cidades mais propícias. O pessoal fala que Ouro Preto, né, a cidade mais assombrada do Brasil. Eu não fui para Ouro Preto, não fui ainda, eu espero um dia aí. Dizem, não sei se é verdade, que Chico Xavier nunca foi para Ouro Preto, de tanto espírito que tinha andando para lá e para cá. Então é um lugar que eu quero conhecer ainda. Ainda não fui, mas eu adoro o sul de Minas. Vou muito para lá, com assombração, sem assombração, mas eu adoro lá. Porque casas podem ficar bem assombradas, se fosse mal, tudo bem, né? Porque alguns espíritos preferem continuar desse lado da vida, do lado errado, né? Porque depois que você faz a passagem, o seu lado é o lado de lá. Por apego à matéria, que pode ser a própria casa, e coisas materiais, tudo que está incluído nela. Por isso que eu não gosto, eu não compro nada de brechó e nem de casas antigas. Eu não compro. Porque a influência dessas casas pode estar nela. E para você, aí você vai ter que limpar aquilo, dar uma trabalheira. Então eu prefiro coisas novas. Eu não gosto de comprar coisa antiga, não. Boneca. Ai, boneca é esquisito, né? A boneca, por que será? É uma coisa ligada à criança, mas ela traz uma coisa tão negativa. E é verdade que existem espíritos que podem ficar dentro da boneca? Pior que é. Tem muito caso aí. Apego a pessoas que moram na casa. Alguns espíritos não querem ir embora porque estão apegados a pessoas que estão na casa. E alguns não querem ir embora porque tem medo do julgamento. Quem acredita em céu, inferno, né? O pessoal acredita que vai ser julgado do outro lado. Você sabe que grande coisa você não foi, né? Aí você fica com medo de ir para o outro lado. Por isso. Tem medo de uma condenação. Ah, se é para o inferno, eu fico no inferno daqui. Apenas seguiram com uma pessoa desconhecida. Ah, existe isso. Às vezes você está andando na rua, você está bem, porque tem gente, tem espírito que te acompanha porque você está bem, e tem espírito que te acompanha porque você não está bem. Esses que acompanham porque não estão bem, eles vão ficar lá, porque você nunca está bem. A hora que você melhora o seu astral, eles vão embora, porque eles querem alguém para compartilhar a energia deles. Então você suga o espírito te suga. Fica um tempo todo, fica um namoro ali. O tal do encosto que o pessoal fala, né? O pessoal fala assim, ah, mas encosto só existe no Brasil. É verdade. Por quê? Porque nos Estados Unidos não acreditam nisso. Eles acreditam só em demônio. E o demônio deles, eles acham que entra pela boca. Pode ver nos filmes. Que não sei se você assistiu o seriado do Supernatural, eu adorava ver aquela dupla lá. Os irmãos Winchester. Adorava aquilo. E sempre mostrava, né? Porque realmente eles acreditam que o mal entra pela boca e sai pela boca, nada a ver. Tá? O espírito que encosta, que acopla em você, ó, é pela nuca. Sempre aqui. Eles não entram dentro do seu corpo, eles ficam aqui, ó, atrás de você, dando ideia. É sempre aqui. Então ele não entra pela boca. E lá eles acreditam. E lá tudo para eles é demônio. Por isso que eles não acreditam em encosto. Mas tem lá. Lógico que tem. Lá eles chamam encosto de fantasma, só muda o nome. E lá para eles tudo é demônio. Aí eles falam, vê um espírito e falam, ah, isso não é humano. Tudo para eles não é humano, tudo é demônio lá. Porque a crença deles é desse jeito. Mas é encosto do mesmo jeito. O espírito eles podem se plasmar da forma que eles quiserem.
Eu, por exemplo, quando eu faço as minhas viagens astrais, já tive vários ataques. Aí o que eu faço para me livrar de espírito? Eu treinei uma técnica em que eu viro uma bola de fogo. A hora que o espírito está me perturbando aqui, e ele vê que o meu corpo inteiro vira uma bola de fogo, ele cai fora. Então você pode se transformar num monte de coisa, é treino isso. Tem uns que falam assim, pede ajuda, mas normalmente eu peço ajuda. Se eu precisar, eu peço. Mas normalmente quando você se transmuta em alguma coisa, é por isso que os Exus têm aquela forma, os guardiões. Eles não são demônios, mas eles usam formas como os tridentes, espeto, alguma coisa para deixar os espíritos atrasados com medo deles. Mas eles não têm nada a ver com esse lado mal. São guardiões. Eu falo uma história sobre guardiões aqui no meu texto. Vou deixar o link para depois vocês verem. Mas é por isso. Eu tô treinando para me transformar numa figura parecida com Kali. Não é para todo mundo, você tem que pedir autorização para os espíritos que trabalham com Kali, mas eu estou tentando fazer isso para que quando eu me sentir ameaçada do outro lado, eu me transmute numa Kali. Você acha que alguém encara? Encara? Não encara, gente. Você já viu Kali? Kali é uma entidade que adora proteger mulheres e homens que fazem mal para elas. Então, é uma entidade muito interessante para você se associar, desde que você estude e entenda. Ela é bastante poderosa. Eu acho que a entidade feminina mais poderosa desse mundo é Kali. Que Kali nos ajude. Outra coisa, esse tal desse encosto que eu falei para vocês, quem é encostado em vida vira encosto depois que muda do outro lado, né? Depois da vida. Encostou aqui, a pessoa que não gosta de trabalhar, que vive num canto, que usa a idade para justificar o fazer nada, já é um encosto. Encostou em vida, vai ser encostado depois, em morte. Então, os tipos de casa que atraem espíritos obsessores, que podem ser moradores ou transitórios. Casas com lugares escuros, quentes ou frios, sótãos e porões, que no Brasil não é muito comum. Casas onde se consome muita comida, muito doce, muito álcool, porque esses espíritos adoram isso. Perderam. Eles se aproximam da pessoa que está se alimentando e suga a energia delas e sente dentro deles esse gosto. Casas onde se assiste muita pornografia ou se cometem abusos de qualquer tipo. E casas de fanáticos religiosos, inclusive igrejas, também são lotadas. Tipos de casas que atraem espíritos, eles só passam, chama de espíritos passageiros. Eles vêm com você, ficam um tempo, são recolhidos. Às vezes a sua casa é usada para isso. A minha casa tem isso. Existem portais em que esses espíritos são atraídos e recolhidos. Casas com pessoas calmas e harmonizadas, casas com belos jardins, animais e plantas, casas que têm sinos dos ventos, casas onde as pessoas entoam mantras ou boa música. Os espíritos, tem muito espírito bom que está perdido por aí, ele tem medo de ir para o outro lado, mas ele é atraído pela sua energia boa. Você pensou que só espírito ruim era atraído para a tua casa? Não, você atrai espíritos bons também, mas eles têm que ir para o outro lado, eles são recolhidos pela espiritualidade da tua casa, que é boa e existe. Então, não é só, você não atrai só coisas ruins, você atrai coisas boas. Só que espíritos bons também podem ficar perdidos. E aí eles vão para o outro lado. Tá? É assim que existem as casas bem assombradas. Eu já vi várias, e eles ficam ali, difícil tirar, mas com o tempo eles são recolhidos. Conselho que eu te dou quando você for comprar uma casa, converse com a vizinhança, vê se aconteceu algo ali. Porque para tirar espírito que não quer sair da casa, olha, é bem difícil. Muito difícil. Às vezes não é possível, porque existe o livre-arbítrio do espírito. Se ele quer ficar ali, ele fica. Então, quando você vê uma casa muito barata, desconfia. Faz uma pesquisa em jornal, pergunta para os vizinhos e evite casas assim. Às vezes, a única coisa que vai fazer aquelas entidades saírem da casa, se é possível, você teria que demolir a casa inteira e tirar pelo menos uns 3 metros de terra da casa toda, para tirar aquela energia negativa. Por isso que os Estados Unidos tem muita casa bem assombrada. Vai estudar a história deles.
Se são racistas até hoje, você imagine antes. Né? Existem pântanos, nossa, bem assombrados. Existem cidades americanas, estados, que são repletos de coisas do gênero. Tem o tal do Pé Grande deles, tem a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, onde teve muito conflito durante a escravidão. São repletos de casas bem assombradas. Estuda a história deles para você entender um pouquinho mais, tá? O Brasil, apesar de ter esses processos de escravidão, é menos assombrado, porque, a não ser algumas fazendas, essas onde teve senzala, a maioria continua, e eu visitei várias. Você quer conhecer essas histórias, dei o artigo aí, que eu preenchi, que eu fiz. Vou deixar aqui o link para vocês, tá? Espero vocês no próximo vídeo.